Olá, caros alunos. Vamos então resolver mais uma questão que caiu no Enem, agora de 2018. É uma questão sobre a filosofia medieval. Vamos lá. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento, de onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. É uma afirmação de São Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. E aí vai vir a questão. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por... Então nós estamos pensando numa elaboração teórica de Tomás de Aquino. A gente sabe que Tomás de Aquino, como filósofo medieval, como todos os filósofos medievais, tenta fazer uma conciliação entre fé e razão. Então vocês sabem que na Idade Média foi exatamente aquele período que a gente tem uma influência muito grande da igreja em todos os tipos de conhecimento. Então você tem ali a igreja também com a criação das universidades, você tem ali a ciência avançando também nesse território. Então, toda tentativa do conhecimento era uma tentativa de conciliar fé e razão. Provar a existência de Deus, por exemplo, provar a existência da alma. Então, eles não estavam atentos para isso que hoje a gente chama de limites da razão. Eles pensavam que racionalmente você poderia provar a existência de Deus. Então, a razão ela estaria sempre a serviço da fé. Por aí vocês veem que esse texto aí, ao dizer, por exemplo, que Deus pode ser provado, a existência de Deus pode ser provada e é evidente, não só pode ser provado, como é evidente, é exatamente uma tentativa de Tomás de Aquino de apresentar uma teórica conciliação entre fé e razão. Quando ele fala no texto aí, que a palavra Deus, ela designa algo que existe no pensamento, mas também que tem que existir fora. Aquela ideia de causa e efeito, A ideia de que você só pode ter pensamento de algo que possa existir, Só que o pensamento é limitado. Porque o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Então, ele fala que o que segue da palavra Deus, que existe no pensamento, também tem que existir na realidade. Então, é uma ideia da extensão da palavra Deus, Ou seja, essa ideia de Deus, ela tem que ter vindo de alguma coisa muito maior do que a própria ideia. Isso que ele apresenta aqui no texto. Então, vamos lá nas alternativas. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Ele não fala nada dos heréticos, ele não está nem falando assim, vocês que não acreditam, não está nem de maneira alguma querendo forçar nesse sentido, Ele está querendo trazer um argumento racional, inclusive, em muitas situações, a igreja se viu exatamente contra a razão, e nesse momento não, ela está tentando exatamente fazer uma conciliação entre a razão e a fé. Letra B, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Eu acabei dizendo a resposta ao explicar o que seria a filosofia medieval. Então vejam que mesmo sem ter lido toda a afirmação de Santo Tomás de Aquino, a gente já consegue achar a resposta que seria a letra B, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Letra C, por que não é? Fala assim, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Ele não está falando das virtudes teologais. Para quem não sabe, as virtudes teologais são fé, esperança e caridade, mas isso aí é uma explicação teológica, não filosófica. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados? Também não. Ele não está trazendo nem a Bíblia aí, para vocês terem uma ideia, ele está tentando fazer uma prova da existência de Deus baseada apenas em argumentos da razão e não uma crença em textos sagrados. E letra E, justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. De novo, o dogma é exatamente uma verdade incontestável. Então, ele não está preocupado em trazer uma verdade incontestável. Ele, na verdade, está tentando trazer exatamente uma verdade provada, ou seja, comprovada a partir dos argumentos. Então, a letra certa é a letra B.